Não fechou. Olá, olá, olá! Muito boa noite para os nossos alunos e professores que estão conosco aqui hoje, num horário diferente para quem está ao vivo. Hoje é terça-feira. Nós normalmente fazemos esta aula sendo gravada e sendo ali realizada ao vivo na quarta-feira, às 20 horas. Só que nesta quarta-feira, né, hoje é dia 23, amanhã, dia 24, teremos o Jogo do Brasil próximo aí do horário da aula, e aí sabemos que não teríamos parte dos nossos alunos, né? Inclusive, esse professor que vos fala provavelmente também estará assistindo o jogo, né? Então, passamos a aula de hoje para a terça, mas ela vai ao ar no domingo. Então, um bom dia para você que está aí na estreia desse vídeo às 8h45 da manhã. Uma boa tarde ou boa noite para você que está em outro dia ou outro horário da semana acompanhando, estudando a Bíblia conosco. Que coisa boa ter você conosco, justamente aprendendo mais sobre a carta de Paulo aos Romanos, com a temática deste nosso trimestre, que aqui está a nossa revista Transformai-vos, né? A revista que tem nos apoiado ali, da nossa editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Temos utilizado esse material de apoio para termos também uma compreensão mais aprofundada desta carta, que tem como uma temática principal mostrar para nós que a salvação ela vem de graça, ou seja, por meio da graça, através da fé em Jesus Cristo, e essa é a temática principal da carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos na terceira lição e também no capítulo de número 3. Então, convido você a deixar a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 3. Vamos ler aqui o texto-chave de hoje, já sem mais demoras. Está escrito assim, Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Vamos orar para darmos início a essa aula? Pai, fala aos nossos corações neste momento e agradecemos porque podemos refletir na tua palavra, porque o Senhor se revelou a nós através desta forma escrita, para que possamos então compreender, estudar, ler e conhecer mais de ti, da tua vontade. Fala aos nossos corações neste momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, você vê aqui Romanos 3:23, um dos nossos textos-chave, juntamente com o versículo 24, sendo este um dos versículos mais importantes para a teologia cristã, que nos mostra algo fundamental e triste de entendermos. Todos pecaram. Mas há algo que, o tema da nossa lição, você que está acompanhando pelo YouTube, já viu aqui embaixo na descrição, que nos traz algo maravilhoso, a liberdade. Nós somos livres em Cristo. E precisamos entender um pouco mais desses aspectos. Paulo vai trabalhar isso de maneira muito importante aqui no capítulo 3, mas os capítulos que virão a seguir, 4, 5, 6, até o 7, vai falar sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Então, esta aula, esse tema não acaba aqui, nós continuaremos a tocar nesta temática da liberdade ao longo das próximas lições. E aqui nós observamos uma pergunta, a nossa redatora aqui da lição faz uma pergunta que nos sugere, dizendo assim: se Cristo já nos libertou, por que muitas vezes continuamos vivendo como se ainda estivéssemos presos? O que significa na prática viver na liberdade em Cristo no dia a dia? E esse é o nosso desafio para a aula de hoje, responder essas questões e trazer isso como tarefa. Para isso, vamos pensar primeiro sobre a injustiça humana e a justiça divina. Vou pedir aqui para a irmã Nilce ler para nós Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 4. Por favor. Romanos 3, versos de 1 a 4. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade
anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Muito bem, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Com esse tempo frio aí, a tosse me pegou aqui um pouquinho. Mas muito bem, veja que interessante sobre a justiça, o padrão da justiça, ou injustiça, no caso, humana, e a justiça divina. Nós temos Paulo primeiro trazendo um tema, né? Uma coisa importante, tá? As aulas nossas, apesar de nós termos aula 1, 2 e 3, principalmente na carta aos Romanos, elas não são aulas individuais, aonde você simplesmente pode assistir uma só e tá bom. Você vai perceber que elas são continuidade. Capítulo 1 vai prosseguir no capítulo de número 2, capítulo de número 2 ao 3, não é só uma sequência numérica, não. O assunto continua. E Paulo continua com o versículo do capítulo 3, fazendo uma pergunta referente ao capítulo anterior, onde ele vai justamente dizer que vantagem há em ser judeu, porque é justamente sobre isso que ele estava falando. Afinal, judeus que eram convertidos a Cristo, então era o judeu cristão, vamos chamar assim, e você tinha o gentil cristão, ou o não judeu cristão. Então, esses eram os dois que compunham, os dois tipos de pessoas que compunham a igreja em Roma. Judeus convertidos a Jesus Cristo e todo tipo de povo, romano, grego, persa, árabe, todo o povo que habitava na capital romana, convertido a Cristo, então a igreja era formada por esses dois públicos. E Paulo continua o assunto, dizendo: que vantagem há, então, em ser um judeu, já que não há distinção e Deus não é parcial? Isso é o que a gente viu no capítulo de número 2. E Paulo diz: muito. Muito porque para os judeus foi confiado as palavras de Deus. Jesus só é o Messias porque Deus revelou Jesus como o Messias no Antigo Testamento. Aliás, essa expressão Messias no Antigo Testamento. Somente o judeu sabia que o Messias viria ao mundo da raiz de Davi. Somente o judeu sabia e conhecia o padrão de Deus para a humanidade, a lei de Deus que foi revelada. E eles, como também foi colocado no final ali do capítulo de número 2, né, que muitos se escandalizaram, os gentios se escandalizaram, ou blasfemavam o nome de Deus por causa da postura errada dos judeus desta época, num período antes de Cristo, por exemplo. E isso nos dá justamente algo que Paulo está dizendo: não é porque alguns judeus procederam de maneira errada, não é porque algum deles foi infiel, que isso vai anular a fidelidade de Deus. Você já viu gente falando sobre cristãos, pessoas que não creem em Jesus, ou ainda não se declaram seguidores de Cristo? Então, quero ir muito além da linguagem do evangélico, mas usa-se muito para se referir ao evangélico. Mas gente falando assim: ah, ah, você acredita que de fato Deus é bom, que Deus é justo? Mas você não viu que tal pessoa que se diz crente em Cristo, que se diz cristão, fez? Você não vê o que Deus mandou fazer no Antigo Testamento? Você não vê o que esses países que se dizem cristãos, guardiões da moral e dos bons costumes, ou aquele governante que se diz cristão daquele país fez? Ou se você quer ainda olhar para a linguagem a, a, ainda bíblica aqui, do judaísmo, você não está vendo o que o Estado de Israel está fazendo contra alguns dos povos ao redor dele? Você pode usar qualquer tipo de linguagem. Isso não anula a justiça de Deus, é o que Paulo está dizendo. Não compare a injustiça do humano, a injustiça do ser humano, ou a pretensa justiça do ser humano, com a justiça de Deus. Que seja Deus o verdadeiro e todo humano mentiroso, como diz aqui no versículo 4. Como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. O erro
É justamente as pessoas observarem alguns que se dizem seguidores de Cristo, alguns que se dizem crentes em Cristo, que acreditam em Deus, mas seguem a sua própria justiça. E ao seguirem a sua própria justiça, entendem que estão vivendo da maneira certa, mas o que estão fazendo mesmo é escandalizando, é afastando pessoas daquele que é verdadeiramente justo. Então, Paulo faz esta comparação e ele continua dizendo, leia para mim aí, pastor Salomão, irmã Emilce, leia para mim, Romanos 3, agora dos versículos de 5 a 8, para a gente entender como ele vai aprofundar isso. Pode ler. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando um argumento humano. É claro que não. Se fosse assim, como Deus, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como algum cal, cal, caluniosamente afirma que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação tem que mudar a página agora. A condenação dos tais é merecida. É assim que termina o texto. Obrigado, pastor. Mas continuando aqui, Paulo está usando, isso é uma coisa muito comum do apóstolo Paulo, principalmente em 3 cartas, tá? Carta aos Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios. Paulo é um exímio utilizador da retórica, porque ele está conversando com leitores que ainda não falaram com ele, que ainda não observaram não fizeram a leitura do texto. Então ele vai fazendo perguntas e vai dizendo o seguinte: olha, então se a minha injustiça mostra que Deus é justo, e aí ele está dizendo, estou usando um argumento humano. Se você olhar aí em algumas versões bíblicas, algumas traduções mais modernas, eles colocam o versículo 5 até essa parte, estou usando argumento humano, entre parênteses, porque Paulo, de fato, faz um comentário ali. Mas, o que ele está dizendo? Se a minha injustiça revela que Deus ainda é mais justo, então eu estou fazendo algo bom, né? Eu estou mostrando que Deus é melhor ainda. Então eu nem deveria ser considerado um pecador, porque se eu estou fazendo algo ruim, mas que mostra que Deus é bom, então por que eu sou condenado? Tamanha distorção que alguém pode ter. Tamanho é a falta de entendimento do que é justo. E baseado, então, na justiça de Deus, agora nos é revelado a nossa condição como seres humanos. Agora vamos observar uma afirmação muito forte. Judeus, não judeus, cristãos, não cristãos, todo e qualquer ser humano, todos nós somos pecadores. Vamos dar uma olhada na nossa condição? Primeiro, vamos fazer aqui uma leitura de Romanos capítulo 3, dos versículos de 9 a 18. Romanos 3, do 9 ao 18. Leia para mim esse texto, você vai ver aqui uma série de citações de textos do Antigo Testamento. Então, Romanos 3, do 9 ao 18. Quem achou pode ler. Pode ler. Que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado.
como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Veja que interessante. E eu, como pastor, escuto muito esta pergunta. Tenho certeza que vários educadores cristãos e vários professores e vários discipuladores, você que, quem sabe, está aí discipulando alguém, escuta muito essa afirmação, essa pergunta. Mas tá bom, eu entendi que o pecado nos leva à condenação. Mas e aqueles que são bonzinhos? E aquele que ele mentiu, mas ele é bonzinho. Lembre-se de como nós começamos a falar da nossa alma. A justiça do homem é a justiça de Deus, ou ainda a injustiça do homem é a justiça de Deus. Nós temos uma visão muito distorcida do que é ser bonzinho, do que é ser bom. Aqui, o apóstolo Paulo está citando uma série de salmos, ó, para você, como estamos estudando, então fica para você aí que está acompanhando anotar essa lista, mas na sua Bíblia, quando você abre esse texto no rodapé, você vai ter ali uma referência de todos estes salmos e alguns outros textos. Então ele cita Salmo 14, versículo de 1 a 3, Salmo 53, de 1 a 3, ele cita Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, Salmo 5, versículo 9, Salmo 140, versículo 3, Salmo 10, versículo 7, e ainda Isaías 59, 7 e 8, Salmo 36, versículo 1. Ele faz um compilado de vários textos do Antigo Testamento para mostrar algo fundamental. Nós estamos em alguma vantagem? Não, somos todos pecadores. Tanto quem pertencia ao povo escolhido, o judeu, quanto quem não pertencia. Por quê? Porque não há ninguém que de fato seja justo ou busque a justiça de Deus. Não há ninguém que entenda, ele está dizendo, ninguém entende a justiça de Deus. Ninguém entende a bondade de Deus. Não há ninguém que não tenha se desviado. Todos se desviaram e por terem se desviado, tornaram-se inúteis. Mas, peraí, pastor, eu faço bem sim, eu faço boas coisas. Eu já ajudei muita gente. Eu já cuidei de muita gente o tempo todo, sem nenhum tipo de interesse, em toda e qualquer circunstância. Veja, o bom, ele é bom como identidade, tá? Então, uma coisa é fazer algo bom, fazer uma boa atitude. Outra coisa é ser bom, tá? Então, vamos olhar como identidade. Quem é bom o tempo todo. Nele não há maldade, nele não há algo de ruim. Ele é bom. Existe alguém assim? Não. E também não existe ninguém assim. Existe um, que é Deus. Tá? Outra coisa. Não há ninguém que, de fato, o tempo todo mantenha suas boas ações de maneira pura. Ou seja, há sempre intenções. Há algum momento, sim, que você pode ter boas intenções. Por exemplo, vamos pegar o exemplo mais simples, né, que é de pais e filhos. O pai ou a mãe exerce bondade o tempo todo para seus filhos, sem esperar nada em troca. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, papai e mamãe. Se algum dia você cobrou seu filho de alguma bondade que você fez, tá vendo? Você me desobedeceu,
eu faço tudo isso por você, e você age assim. Você já revelou que a intenção não era 100% pura. Você esperava algum tipo de retribuição, um bom comportamento, um obrigado, um reconhecimento. Não, eu não espero nada de ninguém da humanidade, mas que Deus me reconheça. Opa, então houve uma intenção. Veja, como Deus é bom. Deus exerce bondade sabendo que aquele que recebeu a plena bondade nem irá reconhecê-lo. Não é que, um dia, quem sabe, não. A pessoa morrerá em separação de Deus, não será agradecida a Deus, tendo Deus derramado a sua profunda bondade por ele, sabendo que jamais ele receberia nem sequer um obrigado. Isso é bondade. Isso é toda a bondade. Sim, nós vamos perceber que nós somos capazes de exercer essa bondade, mas nós vamos entender como chegamos lá. Mas vejam que Paulo está dizendo através desses textos citados. Olha, não há ninguém que faça o bem. Todos enganam. Todos não conhecem de fato o caminho da paz. Para acabar com as guerras, a gente tem que acabar com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa não pode existir. Esse tipo de pessoa não pode falar. Esse tipo de coisa não podemos deixar esse tipo de gente. Percebe que você tem que aniquilar o outro. Agora, Deus ele é o único que é capaz de gerar paz, ainda mantendo aqueles que eram causadores da guerra. Porque ele converte o coração de ambos. Porque ele transforma o coração de ambos. Um exemplo clássico está na Primeira Guerra Mundial, quando ali a guerra entre as trincheiras, conta-se que houve a noite de Natal. E na noite de Natal, eles pararam a guerra e celebraram o Natal. Veja, eu não sei se havia ali soldados que verdadeiramente temiam a Cristo, soldados que realmente eram convertidos a Cristo, mas só a menção do Salvador, só a menção do nascimento do Salvador foi capaz de parar uma guerra por um instante. Agora imagina se os líderes dessas nações tivessem de fato entregue verdadeiramente a vida a Jesus Cristo, se os generais, possivelmente a guerra acabaria em um dia. Paulo continua a nos mostrar algo interessante. Então ele já mostrou a nossa condição. Qual era a nossa condição? Nós éramos presos. Não tínhamos como ser de fato bons, realizar de fato o bem, não tínhamos como escapar das garras do pecado. Tema da nossa lição, qual é? Somos livres em Cristo. Qual é então a função da lei? Leia para mim, versículo 19 e 20 do capítulo 3. Romanos 3, 19 e 20. Pode ler. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência na lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Muito bem, veja aí. Paulo está nos mostrando os dois aspectos fundamentais. Primeiro, a lei revela o caráter perfeito de Deus. A lei mostra o padrão de Deus e nos mostra algo também terrível, que nós não conseguimos atingir este padrão. Paulo começa a apresentar, ele vai trabalhar melhor isso nos próximos capítulos. Capítulo 6, por exemplo, ele trabalha isso de uma maneira muito forte. Que a lei também revela o nosso pecado, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Ou seja, a lei nos nivela por baixo. Porque nenhum de nós foi capaz de cumprir toda a lei.
Quem sabe você cumpriu um mandamento, mas vamos pensar na lei dos homens. Você foi honesto em tudo que você fez, pagou todos os seus impostos, você nunca assassinou ninguém, nunca foi violento, nunca difamou, nada que quebrasse a lei, mas um dia você roubou. Você será julgado pelo roubo ou você será isento porque você não quebrou nenhuma das outras leis? Não. Se você quebra uma lei, uma das regras da lei, você é punido. E assim é a lógica da lei do Antigo Testamento. Quem quebra uma lei, quebra toda a lei. E aqui, então, Deus coloca para nós: ninguém será declarado justo. Ninguém é bom. Ninguém é justo diante dele, se baseando na obediência à lei. E aí, meus amigos, é o que está posto no versículo 20. E eu diria que a nossa antiga condição era desesperadora. Porque ele diz: pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Deus, ao revelar a sua lei a nós, estava mostrando que estávamos fora da vontade dele. Poderíamos nos achar bonzinhos até, porque a nossa lógica e a nossa moral mostrava que éramos pessoas legais. Mas, quando estamos diante da lei de Deus, percebemos o quão pecadores nós somos. E a partir daí é que Paulo começa a narrar a nossa liberdade. E os textos que nós vamos ler são maravilhosos e são libertadores. Vamos falar um pouco sobre a fé, a salvação pela fé que não gera distinção. Leia para mim versículos de 21 a 24. Romanos 3, do verso 21 ao 24. Pode ler. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Como você se torna livre em Cristo? E livre de duas condições: livre do pecado e livre da obrigação da obediência à lei para que você seja redimido, para que você seja salvo. Romanos 21 diz: mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus. Deus aplicou a sua justiça em nós. Pela lei ninguém seria salvo, pela lei ninguém seria liberto, pela lei ninguém conseguiria se redimir do seu pecado. Até porque, vamos pesar outra coisa aqui nessa balança, uma obediência à lei não anula uma quebra da lei. Eu não posso ser redimido por uma boa ação se eu cometi um crime. Eu assassinei alguém. Mas agora eu vou fazer boas coisas. Olha, mas eu sou, vamos supor que eu tenha sido um paramédico. Eu sei que eu matei uma pessoa de propósito, mas eu salvei a vida de vários outros. Existe uma compensação? Claro que não. Claro que não. Da mesma forma, boas ações não vão nos compensar, não vão nos redimir, sendo obedientes ou não. Então Deus aplica a sua justiça, justiça que foi revelado na lei e nos profetas. E quando ele está dizendo essa expressão lei e profetas, ele se refere a todo o Antigo Testamento. Lei, os primeiros 5 livros da lei, e os profetas, todo o restante. Ué, pastor, mas espera aí.
Profetas não são aqueles textos lá, profetas maiores e profetas menores? Não. Profetas são todos os profetas do Antigo Testamento, de Moisés a Malaquias. E os escritos de Moisés estão em vários livros, estão de Gênesis a Deuteronômio, mas você também vai encontrar Salmo de Moisés, você vai encontrar citações de Moisés em outros livros, você vai encontrar no livro de Reis o exercício profético de vários profetas. Davi, sendo rei, também era profeta, e ele também registra, tanto nos livros de Reis e Crônicas, quanto nos livros de Salmos e outros mais, também palavras proféticas, inclusive a respeito do Cristo, da justiça de Deus que viria. E ela veio. Para não ficar sombra de dúvida, agora se manifestou a lei. Aliás, agora se manifestou a justiça de Deus. Que justiça? Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. A justiça de Deus é manifesta em Jesus. E por que a justiça de Deus só podia ser manifesta em Jesus? Porque, sem distinção a ninguém, todos pecaram. Todos estão separados de Deus, separados da comunhão de Deus, separados da essência da qual Deus nos fez. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Somos seres de vontade própria, evolutivos, seres criados à santidade de Deus, e antes do pecado, justamente, vivíamos ali, Adão e Eva viveram andando em santidade como foram formados para ser. Mas depois do pecado, todos fomos separados desta glória. A imagem de Deus em nós sofreu uma deformação, porque agora a nossa vontade é dirigida e governada pelo pecado. E todos nós, sem exceção, todo ser humano que já viveu e que vai viver, nasceu, vive e existe separado da glória, da graça, da presença de Deus. Por isso só tem uma solução. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Qual é o elemento maravilhoso? Por que nós somos libertos? Não fomos nós que quebramos os grilhões ou as correntes. Foi Ele que pagou o preço. Por isso que para nós é de graça. Por isso que a salvação é gratuita. Porque por meio da redenção que há em Cristo Jesus, por meio do preço que Jesus pagou, é que nós fomos libertos. Teve preço. Alguém pagou. E este que pagou foi Jesus. Por isso que todo aquele que crê nele é que é justificado, salvo, liberto. Diga, pastor Solvir, irmã Nilce, pode falar? Uma coisa importante de olharmos nesse texto, que quando ele diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele está falando de mim e de você. Ele está falando do meu pecado e do teu pecado. E ele diz, por causa do teu pecado, você está separado da minha graça. Não há nada que você possa fazer depois que você pecou para redimir o seu pecado. O grande problema é que hoje nós olhamos para o texto e achamos que através de indulgências, através de promessas, nós iremos conseguir ajudar Deus nesta situação de nos purificar. E isto é impossível. Então, Deus está dizendo o seguinte, que nós estamos destituídos da presença de Deus a partir do pecado. Mas como nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, então o nosso pecado será justificado, não por sua atitude, não pelo seu mérito, mas será justificado pela presença de Deus na sua vida, pela graça de Deus, pelo preço que ele já pagou na cruz
por todos nós. Se nós não aceitarmos isto, não vamos ter a redenção da parte de Deus. Então, seria muito importante nós termos em mente que, a partir do pecado cometido, o Espírito começa a trabalhar em nossas vidas. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos leva a nos acertarmos com Deus, suplicando o seu perdão e nos levando a um arrependimento dos nossos pecados. Mas nós temos que entender que isto será uma ação completa da parte de Deus, que graciosamente nos ofereceu na cruz do Calvário. E que nós possamos, então, tentar deixar de, olha, eu fiz esse pecado, eu cometi esse erro, mas eu estou fazendo isso para tentar mudar a minha maneira de ser. Não, não existe. A única coisa que você precisa fazer é se acertar com Deus. Se acertando com Deus, o pecado da parte de Deus está sendo perdoado. É lógico que você vai lidar sempre com as consequências. O perdão de Deus não elimina as consequências. E não é consequências com relação a Deus, é consequência com relação a onde você comete o pecado. E é isso que é importante você saber, mas não existe mais peso de condenação. E quem trabalha em nossas vidas nos condenando, ele entra numa atitude muito perigosa. E que atitude é esta perigosa? À medida que você mede o seu irmão, Deus passa a te medir. Então é muito importante a gente entender que o texto está nos chamando para lembrar o seguinte: não mude a sua atitude. A sua atitude é se acertar com Deus. Não tente ajudar Deus na purificação do seu pecado. Muito pelo contrário. Creia piamente naquilo que Deus preparou para cada um de nós. Aceite e trabalhe deixando Deus agir na sua vida. Amém. E agora, a gente entra na parte final do texto, mas que eu estou me segurando para não adiantar algumas coisas, para a gente correr conforme a escrita do apóstolo Paulo no capítulo 3. Mas vamos entender, então, o que de fato acontece para que você seja livre por meio de Jesus Cristo. Leia para mim os versículos 25 e 26, Romanos 3, 25 e 26. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. E, em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Por que Deus demonstrou a sua justiça agora através de Cristo? Porque só existia uma forma de sermos redimidos. O pecado, nós vamos ver mais à frente, em capítulos mais à frente de Romanos, mas a gente adianta essa afirmação, a consequência do pecado é a morte. Só se consegue alcançar a redenção morrendo, pagando pelo pecado. Só que tem um problema. Tem que ser alguém que não pecou. E o texto é claro. Eu, você e todo mundo que você conhece e que você não conhece, todos nós pecamos. Ou seja, eu não tenho a moeda para pagar o preço. E não teríamos nunca esta moeda. Então, Deus envia o seu Filho para pagar o preço. O sacrifício de um pelo pecado de todos. Por isso que ele está dizendo no versículo 25, Deus ofereceu a Cristo como sacrifício
propiciação, que é o derramar do sangue, é isso que significa essa propiciação, mediante a fé, pelo sangue demonstrado, demonstrando a sua justiça. Deus cumpriu a justiça. Qual é a justiça de Deus? Você pecou, você morre. O pecado leva à morte. E você, por ter pecado e por morrer, por estar separado, você viverá eternamente separado, porque você morreu em pecado. Isso é o justo. Cometeu um crime, não tem que pagar pelo crime? Seria isso para nós. Deus pega essa justiça e aplica no seu filho. Por isso que nós dizemos, por isso que o apóstolo Paulo diz lá no versículo 24, por meio da redenção que há em Cristo. Por isso que não existe salvação por ser bonzinho. Porque a sua pequena bondade, ou até mesmo a sua grande bondade, não vai apagar os seus pecados. Só aquele que não pecou poderia pagar. Por isso que versículo 26 nos diz: no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo. Veja, Deus é justo. Só que ele aplicou a sua justiça no seu filho. Então ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por isso que somos livres. Agora veja os versículos finais aqui que nós vamos ler hoje, o 27 e o 28. Ele diz assim: onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Quer dizer o seguinte: qual é o motivo do seu orgulho, da sua salvação? Você não merece. Eu não mereço. Ninguém merece. Onde está a glória para você, a vanglória? Não existe, é excluído. Baseado no quê? Que você obedece à lei? Não, você não obedece. Mas aonde está a tua salvação? Na fé em Cristo. Sabe do que você é livre agora? Você é livre do pecado, você foi redimido. Você tem nova vida em Cristo. Agora você pode não pecar. Agora, lembra que eu falei lá quando estávamos lendo os versículos de 9 a 18? Onde o apóstolo cita uma série de salmos e profecias do Antigo Testamento, dizendo: olha, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Agora você pode fazer o bem imitando aquele que te salvou. Porque agora ele vive dentro de você através do Espírito Santo. E ele te conduz à profunda bondade. Sabe por quê? Porque você não precisa de mais nada. Você não precisa ser bom para receber recompensa de Deus, para receber graça de Deus. Ele já te deu de graça toda a graça. Então você não precisa esperar troca ou recompensa por nada, porque ele já te deu tudo. Você não precisa ser bom aguardando o reconhecimento do ser humano. A gente viu isso na aula passada. Você lembra de um dos versículos finais aqui, versículo 29 do capítulo 2, que ele diz: para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus? Aquele que crê em Jesus Cristo não exerce a bondade para receber algo. Ele é livre disso. Ele não está só livre do pecado, ele está livre da obediência, a obrigação da lei para ser salvo, porque ele já é. Agora, por que que a gente passa a obedecer? Passa a obedecer pela fé.
Eu agora obedeço porque creio. Eu agora obedeço porque sou salvo. Agora, Cristo vive em mim e me conduz à obediência, porque eu sei que é bom, porque eu sei que transforma a vida das pessoas, porque eu sei que agrada o meu Senhor. Mas veja, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O que te sustenta e o que te faz obedecer é a fé em Cristo. A motivação para a obediência mudou. Você não é preso à lei, então você não tem que obedecer à lei, porque senão será condenado. Você não está mais preso ao pecado, mas agora você obedece porque sabe que é amado. Por isso, como o título da nossa lição disse, nós somos livres em Cristo. E eu quero apresentar para você um exercício que está aqui na nossa revista, né? Que a virtude, lembra da roda das virtudes? Mas para ficar mais fácil, eu pedi que tirassem uma foto para mim, encaminhassem aqui. Então, eu vou apresentar para você a tarefa nossa para esta semana. Conseguindo ver aí? Escreva uma carta para si mesmo sobre a liberdade em Cristo. Na primeira parte, escreva situações reais: culpa, medo, insegurança, dependência de regras. E na segunda parte, escreva atitudes práticas que refletem a liberdade em Cristo, como o perdão, a confiança, a esperança, a gratidão. O compartilhamento com a classe é algo opcional. Se você estiver envolvido em um pequeno grupo de discipulado, andando, caminhando com pessoas, pode fazê-lo. Mas aqui está um exemplo da carta. Minha liberdade em Cristo. Eu, no meu caso aqui, eu, cristiano, sou livre em Cristo, sou livre do pecado, sou livre da minha insegurança, das minhas inseguranças, sou livre da obrigação de fazer as coisas para ser salvo, de obedecer, sou livre do medo do futuro e da, quem sabe, condenação eterna. Por isso, agora eu posso perdoar as pessoas porque eu fui perdoado. Eu posso ser confiante e ter a esperança de que estarei com Cristo e posso andar confiante nisso. Não preciso mais, não preciso mais obedecê-lo achando que é isso que vai me libertar, porque eu já sou livre. E você pode ser, claro, eu fui aí um pouco mais genérico na minha afirmação, mas você pode ser mais específico, né? Então fica essa nossa tarefa para que você possa mostrar a si mesmo, inclusive, como é livre em Cristo. Por que que esse exercício é importante? Porque você vai conversar com gente que ainda está preso. Gente que ainda não conhece a liberdade e não foi redimido em Cristo, ainda está preso pelo pecado, ainda estão tentando alcançar a salvação pelo cumprir de regras, sabendo que a liberdade já foi oferecida gratuitamente. Mas ainda mais, porque a nossa escola bíblica, ela é, em primeiro lugar, para edificar aquele que já segue a Jesus, aquele que já é cristão. E pode ser que você, ou melhor, você acho que agora já não mais, depois dessa aula, ainda tendo feito esse exercício, mas pode ter irmãos em Cristo seu que ainda acham que precisam de alguma compensação, que ainda, quem sabe, por não conhecerem bem a palavra de Deus, ainda estão presos. Né? Pastor Salovi e eu, ao discipularmos pessoas, ao ensinarmos pessoas, constantemente encaramos crentes em Cristo, pessoas que já confessaram sua salvação em Jesus, até que já foram batizadas, até que já estão andando com Cristo há um bom tempo, mas desconhecem esta verdade e ainda vivem na insegurança. Lembro de uma vez que conversei com uma moça aqui do prédio que nós moramos, que trabalha na portaria. E ela trabalhava na portaria. E ela estava justamente mencionando essas coisas que estão acontecendo no mundo,
parece que Jesus está voltando. Eu falei, glória a Deus, né? Ela, não. Foi, por que não? Ah, porque eu não sei se eu vou, se eu estou garantida. Ela ainda, que já tinha confessado sua fé em Jesus Cristo, ela ainda não conhecia a plena segurança. E aí eu tive essa oportunidade naquele momento de compartilhar da palavra de Deus com ela ali. E olha, veja que interessante, eu fui buscar um pacote, que ela trabalha na portaria, eu fui buscar lá um pacote, mas pude ali compartilhar com ela a segurança, né? Um dos hinos maravilhosos que a gente canta, que segurança sou de Jesus e já desfruto de bênçãos na luz, ou de gozo na luz, dependendo da versão. Ah, sou por Jesus, herdeiro de Deus, ele me leva. Me ajuda a irmã Emilce para a glória no céu. É isso aí? Obrigado. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. O hino, inclusive, tem o título Que Segurança, baseado justamente na liberdade que nós temos em Cristo. Sou livre das amarras do pecado, dos meus medos, inseguranças, incertezas. Sou livre da obrigação ou de um pensamento de obrigação, de obediência para a salvação, que já fui salvo, e obedeço em liberdade, porque já recebi da graça e vivo nessa graça. Que Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a presença aqui dos irmãos, pastor Salomir, irmã Wilson, irmão Miguel, está aí conosco. Você que nos acompanha pelo YouTube também, bom ter você aqui conosco. Deixe seu like, sua curtida, compartilhe nas redes sociais. Daqui a pouquinho, no domingo pela manhã, começa a nossa adoração, celebração. Venha adorar conosco. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Cristiano. Foi muito rico esse ensinamento. Muito obrigado. Boa noite, Se Deus queridos. permitir, estaremos voltando para casa no final de Obrigado, semana. pastor Cristiano. Obrigado, meus irmãos. E uma boa noite a todos. Boa Boa noite, irmão noite. Miguel. Um abraço para a irmã.